Olá pessoal, eu vou mostrar aqui a instalação e execução do artefato do VertaSec. Depois que eu faço o download, o artefato está aqui, .zip, né? Você pode copiar ele. Bom, eu já criei aqui em documentos um diretório, vou colar ele aqui. Depois que eu faço isso, eu venho e extraio esse diretório. Dentro desse diretório eu vou acessar ele e vou abrir a princípio o terminal. Em especial eu vou executar esse arquivo aqui, ok? Continuando aqui, depois que eu abrir o terminal, exatamente no diretório do VertaSec, como vocês podem ver, eu venho e digito iniciar, dou enter e ele instala tudo para mim. Perfeito, ele efetuou a instalação. Vou vir aqui no Chrome, ele já está aberto. Ó, essa aqui é a interface do VertaSec. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil para vocês verem, né? Um zoom para facilitar. Beleza? Aqui a princípio você pode escolher aqui entre o OpenAI, Gemini e o Llama. O Llama a princípio ele está aqui, mas ele não está habilitado não, porque está em andamento ainda. É uma LLM local que eu estou provisionando. Perfeito? Nesse primeiro momento eu vou escolher o Gemini. Depois do Gemini, depois que você vier aqui, você escolher o Gemini, você vem, pega a sua API aqui, vem aqui, cola a sua API aqui e você pode escolher um modo de análise contextual ou analítico. Posteriormente eu vou explicar a diferença, tá? É importante que depois que você fizer isso, você vai carregar a sua API aqui, beleza? Você vai salvar a sua configuração e depois você vai testar a sua conexão. Você vai aguardar. Perfeito, ok. Agora a gente vai para a execução e análise do projeto. Nesse primeiro momento, ele não tem nenhum projeto e não tem nenhum arquivo .sarif. E aí, no meu caso aqui em específico, eu venho aqui em documentos, eu tenho aqui os meus projetos e eu vou usar o JoystickShop. Vou copiar ele, volto lá no meu diretório em documentos, venho aqui no meu artefato, vou aqui no VertaSec que eu extraí, venho aqui em Input, como vocês podem ver. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que fica melhor assim, ó. Melhorou, né? Só voltando aqui para vocês verem. Vocês vão acessar o VertaSec, vão em Input. Input você vai em Project, você vai salvar. Beleza. Vamos copiar aqui o arquivo, né? Beleza, ele já copiou do shop. No meu caso especial, eu executei o SignGraph e decidi salvar o meu arquivo .sarif dentro do próprio diretório do JoystickShop. Conveniência minha, mas você pode salvar aonde você quiser, tá? No meu caso, eu optei por salvar no próprio diretório. Então tá aqui, ó, code.sarif. Eu vou copiar ele. Depois que eu copiei ele, depois que eu copiei ele, eu venho em Project, Input, Sarif e colo o meu .sarif aqui. Feito isso, vamos voltar lá no VertaSec. A hora que eu vier aqui, ó, atualizar entradas, você pode observar que ele vai aparecer o JoystickShop aqui, o projeto, e o .sarif. Pronto, aqui apareceu o .sarif, o JoystickShop, perdão, e o .sarif. No caso aqui, eu coloquei essa limitação aqui, máximo de achar.
achados, porque a aplicação estava trazendo muito ruído e foi uma forma de filtrar esse contexto, tá? É sabido que o JustiShop tem em torno de 100 a 110 desafios, não necessariamente vulnerabilidades exploráveis, tá? Como eu escolhi lá em cima a execução em modo contextual e eu coloquei 100 linhas de contexto, o que significa isso? Que ele vai fazer exatamente o mesmo processo que o SAST faz. O que é SAST? Análise estática de código. Ele vai pegar ali um padrão reconhecidamente vulnerável e a partir disso ele vai verificar 100 linhas para cima, 100 linhas para baixo, por exemplo, tá? Aqui a princípio eu só vou colocar 10, máximo de 10 achados para a gente poder não demorar muito, tá? Feito isso, eu vou executar a análise, tá bom? Executando a análise aqui, ele vai demorar um pouquinho e aí a gente vai aguardar a execução, ó, beleza? Vamos aguardar um pouquinho a execução. Assim que finalizar a execução eu mostro para vocês o processo, tá bom? Bom, eu dei uma pausa na gravação aqui porque demora um pouco, tá, pessoal? E aí ele finalizou aqui as análises, ó, ele traz para mim, ó, o JSON, tá? Mas para além disso, vamos avaliar aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Ele também traz para mim as saídas. Vamos lá nas saídas, ó. Vamos output, né? Executor, ó, ele gerou para mim esse diretório. Dentro desse diretório, ele traz para mim esses insumos aqui, esses dados. Vamos ver esse aqui, por exemplo, ó. Opa. Retomando de onde a gente parou, tive um probleminha aqui com OnlyOffice, mas eu já resolvi aqui e instalei o LibreOffice. Mas tranquilo, ó, ele gera esses insumos aqui, ó. Você pode abrir, ó. Tem identificador, sistema, ó, identificador da regra, o arquivo, se é verdadeiro positivo, inconclusivo, baixa, tem várias informações aqui, ó. Olha lá. Revisão humana ele traz aqui como falso, né? Mas pode ser preenchido, tá? Porque só uma premissa ele já traz por padrão isso aqui. Mas isso aqui vai ser, por exemplo, feita a avaliação depois do Dash, por exemplo, tá? E aí agora, voltando à nossa interface aqui. Opa, desculpa. Voltando à nossa interface. Vou fechar aqui. Deixa eu abrir aqui para mim. Bom, retomando aqui, voltando à aplicação, eu vou alterar aqui agora para o modo analítico, conforme eu argumentei com vocês, né? Então, nesse caso aqui em específico, eu posso zerar a linha de contexto que eles consideram, e claro, como eu argumentei, né? Sempre importante salvar a configuração. Salvou a configuração, beleza, vamos testar de novo, só para desencargo consciência a conexão. Ó, deu erro aqui, ó. Vamos entender o porquê. O que aconteceu. E que eu tinha pego a API key errada. Provavelmente é isso. Vamos aqui. Vamos aqui de novo. Eita. Carregar a API key. Isso, beleza. Salvar a configuração. Testar a conexão. Perfeito, tinha pego a API errado mesmo, beleza? Então vamos voltar aqui, máximo 10 achados, tá? Mudei aqui para analítico. Esse realmente é um pouco demorado, consideravelmente mais demorado. Então, para não demorar muito o vídeo, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Assim que eu começar a executar a análise, para não demorar muito, tá? Ó, tá em andamento, beleza? Vou dar uma pausa aqui, assim que terminar eu volto, para não prolongar muito. Bom, retomando aqui, pessoal, até voltei aqui e terminou agora. Esse processo é realmente bem moroso, tá? Essa é uma das melhorias que está sendo avaliada, que pode demorar em torno de até 30 minutos e
Isso não pode acontecer dependendo, mas aí tem um contexto importante, né? A gente tem que avaliar aí a questão da celeridade de execução do processo com qualidade. Não adianta o processo ser muito célere, muito rápido e a qualidade também decair, né? Mas retomando aqui, ele gera o JSON, né? Voltando aqui no output do VeritaSec, ó, execution, ó, vamos ver a diferença. Olha a diferença do analítico, olha quantos insumos, vou até dar uma diminuída aqui para vocês terem uma ideia, ó, quantos insumos ele gera comparado com a avaliação de contexto. Então assim, ele é bem mais completo. Esses arquivos eu vou disponibilizar no repositório para vocês, tá bom? E aí o mesmo processo, ó, você vai clicar, abrir, ó, coloca aqui severidades, achados, né? Ó. Aqui essa questão da revisão humana eu poderia ter colocado qualquer coisa, como poderia ter deixado como nulo, né? Poderia ter colocado como positivo, sei lá, eu convencionei como falso, mas é sabido que precisa de análise ainda, tá? Pode considerar isso aqui. Bom, só para informação de vocês, eu estou usando aqui a princípio uma máquina virtual. Quero deixar vocês cientes aí da configuração dela, né? Penso que é importante essa configuração. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Bom, a princípio eu vou para a máquina virtual aqui. Vou mostrar a configuração para vocês, tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vou só atualizar a saída dele aqui, belezinha, não teve problema. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação à execução e o processo aqui de análise do VeritaSec. Eu vou finalizar aqui para fechar. Vou desligar a máquina virtual aqui. É só para aproveitar e mostrar também a configuração dela, que eu penso que é importante. O objetivo aqui foi isolar o ambiente de pesquisa do ambiente pessoal, tá? Minha máquina física aqui, ó, 32 GB de memória, 16 processador, disco aqui 120 GB. Minha máquina física, né, a qual a máquina virtual aí está instalada, ela tem aí 128 GB de RAM e 32 núcleos de processador e 2 TB de disco de HD, tá? No mais, obrigado pela atenção, até mais.